E com quais são as atividades importantes? São aquelas que trazem grande retorno financeiro para você, para a sua equipe, para a sua empresa, certo? Quais são as atividades necessárias? Trazem pouco retorno financeiro para você e para a sua empresa. Atividade cumprir tabela, não traz retorno financeiro nenhum, certo? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para que fique mais claro, certo? Então, se você está fazendo uma atividade de venda ou de diminuição de custo na empresa, de melhoria produtiva, de melhoria de logística, de conseguir mais clientes, de diversos exemplos, né? Você vai ter uma atividade que traz grande retorno financeiro diretamente. Se você tem uma atividade que traz pouco retorno financeiro, como acho que fazer um relatório, orientar um funcionário que não é seu liderado direto, certo? Porque você vai orientar ali, mas quem deve orientar é o seu líder direto. Então, é uma atividade necessária. E a última, cumprir tabela, é aquela atividade que você vai ali, desliga uma luz, que não é uma atividade que você deve fazer, preenchimento de um relatório. Então, são atividades que cumprir tabela, que você vai ver, apesar que eu vou até tocar no ponto, mas você vê que não é uma atividade que você precisa fazer. Então, você pode delegar essa atividade, pode treinar pessoas, certo? Pode terceirizar ou até deixar de fazer, certo? A diferença das atividades, do tipo de atividade, da característica da atividade dentro do trabalho e fora do trabalho. A fora do trabalho são as mesmas três: importantes, necessárias e cumprir tabela. A diferença é que as importantes trazem, fora do trabalho, trazem retorno para você e para os seus, certo? Então, brincar com o filho, um almoço com a família, certo? Então, uma atividade importante que você gosta, certo? Necessárias, que trazem pouco retorno para alguém e para os seus. Então, tipo, vamos lá, ver se vem na memória aqui uma atividade. Enquanto não vem, vamos aqui para cumprir tabela. Então, são aquelas atividades que acontecem de você ter que acompanhar alguém que você não gosta, ter que ter uma conversa com alguém que você não gosta, ter que ir para encontros que você não gosta e não lhe trazem retorno, certo? Então, normalmente são operacionais essas atividades, certo? Então, a diferença é que a gente vai focar apenas nessa questão das atividades, dos tipos de atividades do trabalho. Então, para você começar a refletir quais atividades você está fazendo no dia a dia que são importantes, quais são necessárias e quais são aquelas que cumprir tabela. Então, você tem que ter um mínimo de cumprir tabela, de atividades cumprir tabela, o mínimo de atividades necessárias, tentando delegar o máximo possível e ter um máximo de atividades importantes. Lembrando que das atividades não planeje mais do que 50% do seu dia com essas atividades. Planeje no máximo aí 30%, 40%. Quando se sentir mais à vontade, aí você começa a aumentar. Então, quais são os tipos de atividades? Os tipos de atividades, e esse 1.3 eu estou falando porque é a parte que principal que começa minha metodologia a diferenciar de todas as outras, certo? Quais são os tipos de atividades? São atividades importantes, são três: importantes, necessárias e cumprir tabela, certo? Então, pelos nomes, vocês já viram aí que importante é importante, necessária você tem que fazer, certo? Ou já fazendo um preview, ou você vai delegar. E cumprir tabela é a coisa que ninguém gosta, né? Então, às vezes você deve fazer ou não, mas eu vou explicar cada uma delas. Então, cada uma delas. Então, quais são as atividades importantes? Então, as atividades importantes são aquelas que são planejadas, são aquelas que agregam valor, são aquelas que trazem muito retorno para a sua vida, lhe levam para mais perto da sua meta e lhe traz prazer, felicidade e entusiasmo em fazer. Então, essas são as atividades importantes. Por enquanto, a gente está falando aqui não só em trabalho, mas depois você vai entender no trabalho
quais são as atividades importantes, certo? Atividades necessárias. São atividades que podem ser planejadas e levadas ao nível de importantes, agregam pouco valor, trazem algum retorno para a sua vida, mas não tanto quanto as importantes, e lhe leva para mais perto da sua meta, não na velocidade das atividades importantes. E traz um sentimento de obrigação cumprida. Acho que muita gente sabe o que é isso. Executar todas as atividades, tanto as estratégicas como as operacionais, e sentir o sentimento de obrigação cumprida, certo? Então, a terceira atividade é aquela cumprir tabela, certo? Você faz, mas não deveria fazer, não agrega valor para a sua vida, não lhe traz nenhum retorno para a sua vida e não lhe leva em destino à sua meta, certo? Da rota do ponto A ao ponto B para a sua meta, não está lhe ajudando em nada de levar para a sua meta e não traz um sentimento bom em fazer aquela atividade. Então, onde é que a maioria dos métodos, e o meu é diferente, que a maioria dos métodos erram, certo? Como eu disse, querem resolver todas as áreas de uma vez só, certo? E as pessoas não conseguem ter continuidade, acabam desestimulando, certo? Já o nosso método, a gente vai primeiro focar na parte do trabalho, para você equilibrar o trabalho, ter foco, conseguir ter mais resultado, crescer no trabalho, ter mais tempo livre para planejar dentro do trabalho, para depois você equilibrar na sua vida. Você vai ver que se você começar a ter um mínimo de organização, de planejamento dentro do trabalho, em pouco tempo você já consegue sentir uma diferença grande nas outras áreas da vida, certo? Então, por enquanto, eu sei que tem diversas áreas da vida, mas a gente só vai dividir em área de trabalho e área fora do trabalho, certo? Só nessas duas áreas, para facilitar o entendimento. Então, quais são os tipos de atividades no trabalho, certo? Então, para você entender que a gente dividiu, as atividades normais são importantes, necessárias e cumprir tabela. Agora a gente vai identificar o tipo de atividade, a característica do tipo de atividade dentro do trabalho, certo?